Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O amor jamais acabará, nos ensina São Paulo na primeira carta aos Coríntios. Há quem diga que o amor e o tempo são mistérios que se completam e se fortalecem. Somados, constroem laços inseparáveis que nem a morte é capaz de separar. Na história de hoje, conheceremos o caminho de fé de Rodolfo Salles, que em meio às visitas de Deus, fez a experiência de que, para amar, só temos o hoje. Começa agora o Gente de Fé. Como é bom chegar até você com mais um programa Gente de Fé e saber que você está conosco nesse programa que, graças a Deus, existe sempre uma mística, nós podemos dizer assim. A mística de um Deus que, muitas vezes, até sem operar aquilo que nós pedimos, aquilo que nós clamamos, mas a mística de um Deus que caminha conosco. Em muitas situações, nós nos deparamos com a nossa limitação, a nossa fraqueza de querer algo e esse algo não ser realizado. E mesmo assim continuamos em pé, trilhando o nosso caminho. Esta é a grande prova deste Deus que está conosco. Seja bem-vindo você e seja bem-vindo também ao nosso convidado do dia de hoje, Obrigado. Rodolfo, bem-vindo. Obrigado, Padre. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter dado esse espaço para falar um pouquinho aí do meu testemunho. Muito bem. Rodolfo, você é jovem, você tem qual a sua idade, Rodolfo? Eu vou fazer 31 anos em dezembro, Padre. 31 anos. Isso. E nesses 31 anos já tem aí uma história para contar, né? Já tem alguma coisa para contar já tem aí. algumas coisas para contar. Já, o Rodolfo, ele vai ser pai em breve, né? Sim, daqui 2 meses. Daqui a Liv, né? Liv. Está às portas. Justamente. E já vai ter uma história para contar. O Rodolfo é casado com a Sofia, né? Que ela está ali. Depois peguem ela ali, por favor. Né? Que está ela, a Sofia e a Liv, né? Que veio aqui também. Bem-vinda, viu, Sofia? Deus abençoe. E a Liv também. Deus abençoe. Mas, Rodolfo, vamos conversar um pouquinho, mas antes mesmo de entrar nos pormenores da sua trajetória, da sua caminhada, me conta um pouquinho de onde você vem, um pouquinho da sua história nos inícios, né? O seu berço, enfim, um pouquinho das raízes da sua história. Claro. Bom, eu nasci em São Paulo, né? Ainda sou morador de São Paulo, nasci na zona leste de São Paulo. Uhum. O meu pai gostava muito de mudar de casa, então mudamos 5 vezes de casa, mas sempre próximo da região leste de São Paulo. Nasci e fui criado dentro da igreja, dentro da igreja católica, e sempre convivi ali com os meus amigos, principalmente da rua, em volta da minha comunidade, vivendo tudo que a comunidade fazia, todas as festividades, indo à missa aos domingos. Então ali sempre foi o meu ambiente, dentro de uma determinada região aqui de São Paulo. E ali comecei a dar os meus primeiros passos aí para a caminhada cristã. Você teve isso, então, a sua base religiosa estava na família. Na família. Isso veio todo de um contexto familiar. Puxado aí mais para o meu pai, que sempre conduzia mais, assim, de uma forma mais efetiva dentro da igreja. Vocês são quantos irmãos? Eu e mais um irmão, Raul. Então vocês são 4. Você, sua mãe, seu pai e o seu irmão. Isso, e você diz que a questão religiosa foi mais ao seu pai, que é uma coisa um pouco diferente, né? Justamente. Normalmente a mulher
ela é mais religiosa. Mas sua mãe tinha também a religião, porém não era tão fervorosa quanto o seu pai, era isso? Justamente. A minha mãe, obviamente, hora ou outra, sempre estava próximo da gente, frequentando na igreja, mas o meu pai era uma pessoa mais presente. Ele gostava de falar sobre questões bíblicas, ele gostava de estar sempre participando, não só da Santa Missa, mas de tudo que acontecia dentro da comunidade. Então, o meu pai sempre foi essa peça central aí dentro de casa no que diz a caminhar com Cristo, né? Foi sempre a nossa referência aí para caminhar com Cristo. Então, é diferente de algumas outras famílias que geralmente é a mãe, né? Sim. Que faz aquele esforço absurdo para tentar levar todos para casa. No meu caso, foi o meu pai. Mas sempre de uma forma muito natural, assim, né? A gente gostava muito de partilhar as coisas de Jesus, sempre ao final das missas também, sobre as homilias, ele sempre fazia grandes observações, então ele sempre foi o nosso referencial aí dentro da caminhada cristã. Seja para você, seja para o seu irmão Sim. e também para a sua mãe, né? Porque Com certeza, com certeza. eu tenho certeza que quando o homem ele assume ali o seu papel de homem, de pai, né, daquele que conduz, vamos dizer assim, sim. porque eu penso assim, né? O pai é aquele que puxa É. e a mãe é aquela que vai arrumando, Vai ajustando para a coisa seguir. Né? Então, se o pai puxa, claro que ele puxou você, o seu irmão, sua mãe. Sim, né? com certeza. Mas aí sempre foi assim a sua vida inteira? Não. Seu pai puxou, mas puxou até um determinado momento. Até um determinado momento. A nossa adolescência, eu não sei se é uma questão natural, mas parece que na nossa adolescência a gente fica um pouco desprovido de inteligência num determinado tempo da nossa vida. E aí a gente acaba, no meu caso, acaba soltando um pouco da mão de Deus, né? Entendi. A gente se acha autossuficiente, acha que não precisa de Deus para conduzir a nossa vida. Eu acho que a gente por si só resolve o que tem que resolver. Não dá muito ouvido ao que os pais falam, enfim. Então, na minha adolescência, parte daquilo que eu vivi um pouco na infância e na pré-adolescência, eu acabei deixando de lado, né? E acabei aí, terminando o colegial, indo para a faculdade e conhecendo um mundo novo. Até então, desculpa cortar você, Imagina. mas até então você sempre seguia ali Sim. a religião, as Sim, missas, sim. Os valores principalmente, que não Com basta certeza. somente nós sermos, como dizem por aí, de forma errada, né? Não somos somente papa-hóstias, vamos dizer assim. Justamente. Mas você seguia. Sim, principalmente os valores cristãos. Eu tinha muito isso em mente. Isso era muito real na sua casa, na sua família. Com certeza. E até pela referência que é meu pai e também ao padre da nossa comunidade, ao padre Xavier, que eu também tenho como uma figura de um pai para mim. Então eu carregava muito dos valores que eu enxergava, os valores cristãos que eu enxergava na vida deles, né? Eu sempre carregava isso. Só que em determinado momento da adolescência a gente acha que isso não faz tanta diferença. O mundo sempre te oferece oportunidade para você tentar fazer as coisas por si só, ou por achar que nenhum valor é maior ou melhor daquilo que você acredita, sabe? Então a gente, principalmente na faculdade, começou a abrir esse leque de experiências fora da igreja. Foi aí que a gente começa a caminhar para um caminho voltado para o álcool, para a bebida, a frequentar baladas, enfim, ali é onde você acha que conhece um mundo novo, que é somente voltado a prazer, né? E comigo não foi diferente, foi isso que foi acontecendo. Na minha primeira faculdade, eu fazia marketing, né? E ali, já distante um pouco da igreja,
eu comecei a frequentar bares, baladas, a beber, variavelmente fumar. Então, a faculdade parecia que era um pretexto para eu sair à noite de casa, né? Entendi. Não era tão um lugar para estudo, mas era mais para encontrar aqueles que eu dizia que eram meus amigos, né? E até amigos colegial que se juntaram também para viver esse mundo aí mais prazeroso, né? Entre aspas. Então foi esse decorrer da minha adolescência, no qual eu falei que a gente perde um pouquinho a inteligência nesse sentido. Acabei deixando de lado totalmente valores que eu sempre acreditei, que meu pai sempre acreditou e que a gente sempre cultivava dentro de casa. Você ficou quanto tempo nessa Ah, vida, nesse tempo? uns 2, 3 anos. Você chegou a fazer marketing? se formar em Fiz, marketing. eu me formei, minha primeira faculdade foi em marketing. Posteriormente fiz graduação em administração, depois pós em finanças. Uhum. Mas foi nesse tempo aí, nos 2 anos de faculdade de marketing, que foi um afastamento mais abrupto, mais... Abriu-se um horizonte para você, até então desconhecido, mas que ao mesmo tempo era atraente e prazeroso. Justamente. Né? Aqui é um alerta para pais, para mães, que muitas pessoas chegam para nós, padres, né, temerosos com os seus filhos, principalmente quando começam a fazer faculdade, até mesmo porque o próprio ambiente acadêmico já te leva Justamente. a um pensamento crítico das coisas e tudo aquilo que representa uma certa autoridade é colocado para baixo. Justamente. Né? Seja as instituições naturais, como a própria família, né? A gente pode até não abandonar a família, mas a gente perde um pouquinho do respeito em relação aos nossos familiares, mas também tudo aquilo que for uma instituição constituída, como é a própria igreja, o Estado e tudo mais. Sim, né? sim. As grandes revoluções nasceram nos ambientes acadêmicos, né? As grandes revoluções positivas, mas também as grandes revoluções negativas. Justamente. Né? Nasceram nesse ambiente e justamente um pouquinho do que aconteceu com você. E é interessante porque me parece que aquele ambiente todo proporcionava coisas tão novas que desconstruiu todos aqueles valores que ficaram para trás. Né? Para aquilo que foi apresentado, para o novo que foi apresentado, tudo aquilo que ficou para trás, como o senhor mesmo disse, parece que não tinha tanto valor. Então, não tinha mais valor eu chegar em casa e ficar com os meus pais, ou conversar com os meus pais, aos finais de semana estar com eles, estar reunido em família. Era meio brega, era meio clichê. Para que eu tenho que almoçar domingo com vocês? Eu posso fazer o que eu quiser. Então, tudo isso foi sendo desconstruído que passou, né? E foram se acreditando aí alguns novos valores, né? Que valeria muito mais a pena eu passar um final de semana totalmente acordado, enchendo a cara em algum lugar. Isso era sempre viver para o próximo final de semana. Essa era a ideia. Se não tinha perspectiva ou propósito a longo prazo, era sempre para o próximo final de semana. Nisso você foi e parou na bebida ou não? Você avançou um pouco mais? Em determinados momentos fui avançando, né? Cheguei a experimentar cigarro, experimentar maconha. Não foi algo que eu caí, mergulhei de cabeça. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas experimentei muitas coisas. Né? Até porque, como você bem disse aí também, é até uma forma de você fazer parte daquele grupo. Justamente. Né? Como se um rito de iniciação, isso para o jovem é extremamente necessário, mas ao mesmo tempo muito prejudicial muitas vezes. Para você fazer parte daquele grupo, você precisa fazer o que eles fazem. Então, se eles estão usando drogas, você tem que usar. Se eles estão indo para balada, você tem que ir. Se eles estão, sei lá,
fazendo uma loucura, você tem que fazer. Tem que fazer. Vocês estão batendo a cabeça na parede, você tem que bater, né? Bem assim, para fazer parte daquele grupo. Parece que para pertencimento, você tem que aderir ao que aquelas pessoas estão fazendo. E eu fazia pouquíssimo por prazer, mas por me sentir incluso ali naquele ambiente. Então eu ia experimentando, eu ia gostando, dizia que gostava de muita coisa, mas para mim, enfim, eu acredito que parte daquilo que eu vivi na infância, aqueles valores, ainda que um pouco apagado dentro de mim, fez com que eu não mergulhasse ainda mais nesse mundo ou, de repente, cultivasse mais esse prazer pela bebida e pelas drogas, enfim. Então, parte daquilo que parece que ficou esquecido ainda dizia para mim. A sementinha estava lá. Eu ainda imaginava, você vai chegar em casa, seu pai vai estar acordado. Então, você ainda tinha um receio. Um certo momento, sua mãe provavelmente vai estar no sofá dormindo, te esperando. E aí, vai querer dar essa tristeza para ela? Então, eu acho que ficava ainda esse resquício. Apesar de querer aproveitar muito, de querer voltar em casa, minha mãe falava, volta cedo. Eu falei, não tem problema, até 6, 7h30 da manhã eu tô aí. Era isso que eu falava, e sem a menor, assim, culpa no coração, eu falava mesmo. Mas ainda, convivendo nesse ambiente, ainda tinha um resquício de que, poxa, não vou fazer isso. Isso é muito bom você falar, até aqui eu chamo a atenção dos pais e das mães, porque eu sempre digo para os pais e para as mães, você confia na semente que você plantou? Porque, claro, na nossa liberdade nós vamos escolhendo outras coisas. Sim, com certeza. Mas aquilo que nós não escolhemos, mas que foi plantado desde o início, desde que nós viemos ao mundo, está lá. Tá lá, Então, esse alerta, né, digamos assim, é como aqueles sinais de incêndio que tem nos prédios, né? Qualquer sinal de fumaça toca ali o alarme. Mas para dizer justamente, aquilo que os seus pais tinham plantado no seu coração estava ali. Por mais que tivesse abafado, mas estava lá. E vez ou outra era um alerta. Opa, peraí, você vai querer chegar, encontrar sua mãe te esperando e você chegar desse jeito? Pois é. Então, pais e mães, se você plantou bem, a semente está lá. Mas cedo ou mais tarde vai brotar. Como aconteceu na vida do Rodolfo também. Pois é. Um determinado momento, Sim, brotou. O padre que eu havia dito, que também é minha referência, o padre Xavier da minha comunidade, ele me fez um convite para participar de um encontro de jovens que eu já havia feito há muitos anos atrás, mas participar levando um pouquinho da palavra de Deus, partilhando um pouquinho da palavra de Deus e fazendo um alerta, parece até cômico, mas fazendo um alerta sobre a juventude com o uso de álcool e drogas. Para você falar. Para que eu pudesse falar. Esse padre é doido? Foi a primeira coisa que eu pensei. Você estava nessa vida. Como é que você vai guiar um cego? Como a própria palavra diz, como é que um cego vai guiar outro cego? Justamente. Aí eu falei, padre, tem certeza? Sim, ele é um espanhol, né? Ele fala, sim, filho, eu quero que você vá. Eu fiquei com vergonha porque eu não sei se ele não sabia, ou se ele de repente sabia e fez isso propositalmente. Sim. Sabia através da minha mãe, do meu pai. Aliás, é uma coisa que eu ainda vou investigar. Como é que ele... O que é que ele sabia ou o que é realmente que ele queria. Justamente. E aí ele fez esse convite e eu falei, caramba, mas padre, como a gente sempre teve muita afinidade e eu tinha facilidade de me comunicar com os jovens lá da minha comunidade, ele me pediu para que em dado momento do encontro fizesse isso. E nisso faltava aí pelo menos um mês e meio para o encontro. Uhum. E eu falei para mim mesmo, eu falei, bom, Deus, é o seguinte, eu vou fazer, mas para que eu faça, partilhe isso
com os jovens, eu não posso fazer nenhum tipo de uso de álcool, de drogas, porque se tem uma coisa que, assim, ainda me deixava incomodado, é você falar algo que você nunca viveu, que eu ia me sentir péssimo. Então, eu falei assim, não, se for para eu fazer, a partir de hoje eu não quero. E A loucura do padre começando a fazer efeito. justamente. E aí eu comecei nessa experiência que para mim era totalmente nova até aquele momento. E vamos sair no final de semana? Vamos, até vamos, mas eu não vou beber nada não. E aí você tem a zoação. Que isso mesmo, virou- que fraqueza é essa, aquela coisa toda. Tá vendo? Conversou com o padre, vai virar padre também. Tudo era, que isso? Como assim, cara? O que você tá fazendo? Tá pagando promessa? Era sempre, e eu quieto, na minha, vamos sair eu falei, ó, no próximo final de semana eu vou sair não, vou ficar mais aqui. Ainda que eu quisesse, que assim, que eu gostaria de estar. Sim. Mas eu fiz esse propósito, fiz, padre, se é para fazer, que eu vou fazer direito e eu não vou fazer uso. Nem que depois que eu sair de lá e eu faço totalmente o uso que eu quiser, enfim. Mas é engraçado que a forma que Deus atua é tão dinâmico, né, que foi isso que o senhor falou. Atuou na vida do padre, que fez essa loucura de ter me chamado, e ao mesmo tempo que eu pude partilhar um pouco para aqueles jovens, naquela tarde, foi na tarde de sábado, eu falei sobre a minha vida, sobre a minha experiência, o quanto eu estava causando de dano para minha família, tendo aquela vida desregrada. Você contou seu testemunho Justamente, real. real. Você não foi para Real. utopia. E não era não. algo que eu tinha vivido há tantos anos atrás, é que estava ali, latente. Era... Foi ontem. Inclusive é tipo isso. E ao passo que eu me via contando, eu comecei a perceber, nossa, quão danoso isso está sendo para minha vida, ou o quanto eu venho entristecendo aquele que é minha referência, que é meu pai, Sim. a minha mãe. Eu contando e fazendo essa reflexão, né? Milhares de jovens choraram e tal. E eu falei para ele, gente, é engraçado eu estar falando isso para vocês, porque não é uma coisa que eu estou vivendo. Então pense muito bem naqueles que te esperam em casa, né? Naquela mãe que ainda fica no sofá, contando as horas, com a cabeça preocupada, onde será que ela está, onde será que ele está. Eu já me imagino assim daqui a um bom tempo. Então, eu falando aquilo, foi muito interessante que Deus veio fazendo essa dinâmica. Ao passo que eu falava, parece que eu, de alguma forma, eu estava me libertando daquilo também. E aí, depois de feito isso, eu fiquei um pouco mais reflexivo. Eu falei, nossa, que experiência maluca. Que coisa doida, né, com a gente. E no próximo final de semana que a gente ia sair, eu até não recusei o convite, eu quis ir. Falei, não, parou de viver essa vida aqui, eu vou voltar para minha vida normal. Mas no meu primeiro gole de cerveja, me deu uma ânsia, Amargou, um amargor, que eu falei, meu Deus, que negócio horrível, como alguém pode gostar disso? E eu nunca mais mesmo, a partir daquele dia, experimentei nenhum tipo de álcool, droga, seja lá o que for. Então foi uma experiência tão completa que Deus fez, que mesmo a gente querendo voltar para a vida anterior, parece que não dá certo, né? É como se você se deparasse com... Vamos comparar assim. Vou fazer uma comparação bem chula agora, né? É como se você fizesse uma experiência de andar numa Ferrari. Você andava só de Fusquinha. Pois é. Aí, nada contra os Fusquinha, que tem muito apaixonado por Fusquinha. Mas como se você andasse com um carrinho chumbrega, tal, aquela coisa bem... De repente você recebe uma Ferrari ou um carro, uma Lamborghini, ou sei lá, uma coisa assim. Sim. Aí depois que você experimenta, aí vão te oferecer de novo aquele... Não dá não. Não é? Como assim? Não é para mim isso, não. Mas foi muito interessante esse agir de Deus. Porque eu
falei assim, eu queria experimentar aquilo que eu vivi lá no retiro de novo. Como é que eu faço isso? E aí eu falei assim, ó, gente, eu não vou sair mais não. E assim, é muito normal. Que aquelas pessoas que te acompanham para aqueles determinados lugares vão te zoar, vão te sacanear. Mas eu estava convicto, eu falei, eu não quero mais isso. Eu preciso experimentar aquilo que eu vivi no retiro. E eu vou cortar aqui um pouquinho, porque não parou aí, né? Não foi só uma experiência. Daí nasceu um fruto. Justamente. E esse fruto é o que nós vamos falar no próximo bloco. Claro. Mas eu fiquei pensando nas profecias que são lançadas sobre a nossa vida e que nós muitas vezes recusamos. Você poderia ter dito não a esse padre. Padre, você está louco? Como é que eu vou falar de um jovem para não usar droga, nem isso, nem aquilo? Mas se eu estou vivendo isso. O Padre Xavier é vivo ainda? Sim, é vivo. Então, o Padre Xavier, a sua loucura foi profética. Não sei qual que é a intenção, investigue. Vou investigar. Vai lá e pergunte para ele, Padre, o senhor sabia do que eu estava vivendo? O senhor jogou verde? Ou o senhor deu de doido mesmo? Né? Ou realmente o senhor foi profeta? Porque quantas profecias são lançadas na nossa vida? Quantas profecias são lançadas na sua vida e que você diz não? O Rodolfo se lançou, mesmo vivendo, né? O seu testemunho, como a gente brincou aqui, mas é uma brincadeira séria, seu testemunho não foi assim, gente, há 10 anos atrás eu estava assim, assim, assim. Não, gente, há 12 horas atrás eu estava nisso. Mas olha o que Deus é capaz de fazer na nossa vida quando a gente abre uma brechinha para Ele entrar. Te deixo 2 perguntas para pensar nesse intervalo rápido. Quais são as profecias na sua vida que ainda não se cumpriram? E quais são as pequenas brechas que você tem aberto para Deus entrar? Pensa um pouquinho, que você nesses 3 minutinhos de intervalo entra em crise. A gente volta daqui a pouco com Gente de Fé. Quais são as profecias lançadas sobre a sua vida que ainda não se cumpriram? E que brechinhas você tem aberto, mesmo que você não acredite em absolutamente nada em você mesmo? Quais são essas brechinhas que você tem aberto para Deus entrar? O livro do Apocalipse diz isso, né? Eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearemos juntos, faremos festa juntos. É o que aconteceu com Rodolfo. Rodolfo, que uma base católica de valores, um pai fervoroso, né? Depois conhece no mundo acadêmico, entra na faculdade, conhece um mundo completamente diferente. Sim. Esse mundo completamente diferente trazendo as propostas prazerosas, né? Porque sim, claro. causam prazeres, senão nós não aceitaríamos. Justamente. E ao mesmo tempo novidades. Essa novidade que abre tantas e tantas coisas. Aí foi para a bebida, foi para a balada, foi para o experimentar determinadas drogas. Aí chega um tal de Padre Xavier, doido, com perdão, Padre Xavier, me desculpe falar assim, mas um profeta, né? Você vivendo todas essas realidades, o padre chama você para falar para jovens sobre essas realidades. Justamente. E a partir daquele momento em que Deus começou a trabalhar dentro de você, nasce um projeto. Sim, sim. Um fruto. O que aconteceu? Padre, você sabe que a gente, quando volta para Jesus, e principalmente em encontro de jovens, é algo tão avassalador, assim, é uma paixão tão grande, que depois daquele momento, eu queria voltar para aquele encontro e viver tudo aquilo que eu tinha experienciado, né? E a minha vontade era sair na rua e pregar até para poste, falar, poste vai para lá em nome de Jesus, para cachorro passar na rua e falava de Jesus dentro de casa. E minha mãe um pouco, nossa, mas esse menino agora só fala de igreja. Ele tá doido agora. Como assim? Ele só vive coisa da igreja e eu queria, enfim, participar de tudo que existia na igreja.
E aí, dentro mesmo da faculdade, e aí eu falo que essa pessoa também, que é o Betinho, o Roberto, hoje mora em Portugal, lá, que iniciou o nosso grupo, dentro da faculdade, ele também, voltando para Jesus, na caminhada dele, ele me fez um convite, e isso casou muito com o tempo que eu vivi naquele encontro. Ele me fez um convite e falou: Rodolfo, lá na minha igreja, na região ali da Moca, Vila Prudente, falou, a gente queria fazer uma peça de teatro. Vamos fazer uma peça de... Eu falei, se é para Jesus, vamos fazer peça de teatro, vamos pular de bungee jump, vamos fazer o que for, eu vou. E com aquele impulso a gente foi fazer a peça de teatro. O que falasse assim, Rodolfo, a gente vai pular da ponte, mas é para Jesus. Bora, cara, a gente tava... eu tava vivendo aquele momento assim, muito eufórico de... Parece ter reencontrado, ter dado a mão de novo para Deus. Então, isso acendeu dentro de mim uma chama muito grande. Sim. E eu comecei a perceber que eu poderia fazer algo mais, né? Além das portas da igreja. Deus tinha um propósito maior naquele momento e aproveitou essa toda minha empolgação e através de uma pessoa que trabalhava comigo, falou assim, você não quer fazer, estava próximo do meu aniversário, né, assim, em 2009, por que você não faz seu aniversário num orfanato? E eu, boa ideia, vou fazer meu aniversário no orfanato e eu peço presente para as crianças e tudo mais. E eu vivendo toda aquela questão da igreja, eu falei, vou chamar todo mundo da igreja, vai ser muito bom, e enfim. E naquele dia nasceu um propósito, não digo nem um projeto, mas um propósito que Deus colocou no meu coração e de algumas pessoas que estavam comigo. Eu fiz meu aniversário, eu estava tentando aí me envolvendo um pouquinho no mundo do teatro para pagar a faculdade, né? E aí eu fazia um personagem chamado Atrapalhaço. Eu me vestia de palhaço, eu fiz isso para as crianças no orfanato. E meu pai acompanhava sempre tudo aquilo, e às vezes até de uma maneira mais assustada, porque, poxa, esse menino há dias, ele não falava nada disso agora. Mas enfim, ele sempre me acompanhava em todas essas doideiras que a gente inventava. E Deus colocou um propósito naquele momento. Eu falei, eu posso fazer isso mais vezes. Não meu aniversário sempre no orfanato, mas visitar lugares onde talvez as pessoas estão fechando a porta para Jesus. E você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha... Já que era perto do seu aniversário? Foi no seu aniversário? Eu tinha uns 19 para 20 anos. Você é jovem mesmo. Isso. Aí eu falei, eu acho que eu posso fazer isso mais vezes, né? E aí, voltando para a igreja, uma moça do nosso grupo de oração, eu frequentava um grupo de oração, falou assim, olha, eu trabalho na Fundação Casa, né, que é a antiga FEBEM. Sim. E gostaria muito que vocês fossem lá rezar pelos menores internos lá. E eu, bora, é para Jesus? Bora, vamos, toda a empolgação minha, vamos. E o pessoal ficava, mas lá na FEBEM. Eu falei, não tem problema, vamos, a chama ardia, então eu tinha que ir lá. E eles, tá bom, mas o que você vai fazer? Chegando lá, o que você vai fazer? Eu falei, vou falar de Jesus, é que eu sei fazer, e a gente vai fazer, tá, ok, você vai falar de Jesus como? Eu falei, vamos fazer uma peça de teatro lá dentro, a gente não está fazendo na igreja, a gente faz lá dentro. E assim foi. É engraçado que essas experiências vai nos moldando, né? Sim. Nós fazíamos coisas que, assim, hoje eu me pego pensando, será que eu teria essa mesma coragem no dia de hoje? Entrava na Fundação Casa, abraçava todo mundo, não respeitava muito um cronograma, os limites. E assim, a gente corria alguns riscos que só depois de muitos anos eu fui perceber. Eu sei bem o que é isso. Pois é, conversava com todos e eu ficava próximo das celas ali. Poderia acontecer uma rebelião, eles fecharem a cela, mas eu não estava muito aí, não. Eu queria falar de Jesus. E assim a gente foi fazendo uma vez. E os convites, engraçado, padre, que foram surgindo para a gente levar Jesus Cristo, foi só em lugares
bem complexos, eu diria. Sim, sim. Então, Fundação Casa, orfanato, aí surgiu a possibilidade de ir num lar de idosos. E Os lugares onde Jesus está esquecido. sim, Né? justamente. Então a gente ia até lá para lembrar Uhum. de Jesus lá, naqueles lugares, falar de Jesus para aquelas pessoas. E no lar de idosos, assim, era algo até engraçado, porque eu naquela paixão, naquela euforia toda, não respeitava nem os limites dos próprios idosos, né? Queria dançar, brincar com eles, falar de Jesus, chorava junto com eles, abraçava, rezava. Então, os convites foram surgindo e aí nasceu esse propósito que eu falo que é os semeadores hoje. Semeadores. Hoje nós temos cerca de uns 60, 70 participantes. Que continuam fazendo, Continuam fazendo visitando. isso. Isso tem quantos anos já? Esse ano completa 10 anos. 10 anos. 10 anos. Que vocês fazem esse projeto semeando a palavra de Deus no coração destes Sim, que são os esquecidos da sociedade, justamente. são os marginalizados da sociedade, Os colocados de lado. margens, Né? os colocados de lado. É. Tem até alguns fatos engraçados aqui dentro disso daqui, antes de nós passarmos para uma outra situação, que você me contava anteriormente, que a Sofia que está aqui, né? Logo que vocês começaram a namorar. Aliás, vocês não estavam nem namorando ainda, né? O seu primeiro convite, assim, para tomar um sorvete, ou assim, para vocês irem no cinema, foi um pouquinho diferente. Como é que foi esses convites? Foi um convite. A Sofia está aí. Aliou o fato de, naquele momento, eu universitário, sem muita grana, com o fato de viver essas coisas que eu estava vivendo dentro da igreja, essa euforia. E aí, no convite que surgiu, a gente já vinha frequentando a Fundação Casa, né? Eu falei para escuta, o que você vai fazer sábado? O primeiro convite. Eu liguei para ela, né? Ela, acho que nada. Tá a fim de ir na FEBEM comigo? Vocês não estavam namorando já? Não, já estavam? Não, a Mas gente você já tinha se conhecido e eu tava naquela conversa. Naquela conversa. E ela... Vamos ali tomar um sorvete? Vamos, na FEBEM. FEBEM, pois é. Eu acho que por alguns minutos ela parou no telefone, né? Falou, Acho que nossa, ela repensou a vida. que... Onde eu estou me enfiando, que meu Deus? convite é esse? E eu falei, Deus, se ela aceitar esse convite, nossa, eu vou casar com ela, certeza. Ela falou, tá bom, eu topo. Pronto. Eu falei, nossa, eu vou casar com ela. Meu Deus do céu. Aí a gente já começa a pensar, não, mas eu sei que é para a Fundação Casa, mas eu preciso ir buscar ela na casa dela e o carro do meu pai era muito ruim. Você ouviu o barulho do carro do meu pai, uns 20 quilômetros chegando. E eu falei, nossa, eu vou buscar ela com esse carro. Mas, Deus, ela já aceitou o convite para ir para a FEBEM, entrar nesse carro, não acredito que vai ser grandes problemas, então vamos. Mas, até aí Deus agiu, infelizmente, né, no caso, naquele dia teve uma rebelião na Fundação Casa e impediram a nossa entrada. Entendi. Mas os meus convites não pararam por aí. Eu falei assim, não deu certo para a gente ir naquele lugar, na Fundação Casa. Mas semana que vem eu tenho um trabalho para fazer num asilo. Você quer ir? Ou seja, o segundo convite. O segundo convite. Poderia ser para jantar, para tomar um sorvete, para ir ao cinema, não. Porque aquilo era um propósito tão vivo que eu achava que eu teria que compartilhar com todo mundo. Seja ela a pessoa que viesse ser minha esposa, no caso, como foi com a Sofia, ou se fosse um colega de trabalho, eu ia falar... Era o seu mundo, era a sua realidade, era a sua minha vida. Realidade. Eu falava para todo mundo, sábado, vamos lá visitar o lugar. E eu falava disso de uma maneira muito natural. As pessoas poderiam até se chocar com a realidade, porque não é uma coisa muito comum, né? Sim. Eu não sei se um jovem, porque você tinha que 19, 20 anos. 20. Vou agora, vamos usar uma palavra bem paulistana, né?
vou chavecar agora, vou falar com essa moça agora, vou convidá-la para ir na Fundação Casa. Tipo Pois assim, super romântico. Muito. E você tinha ido já alguma vez? Não. Nunca foi. Tá dizendo ali que nunca foi. Então, mas era, né? Então tá aí a realidade. Mas dentro desse projeto, Semeadores, até antes da gente entrar no outro assunto que a gente tem que falar, hoje esse projeto está aí. Tá. Né? Para aqueles que quiserem maiores informações, se interessarem também, como é que faz para entrar em contato com Nós vocês? temos o nosso Instagram, que é @projeto SMDR. Projeto SMDR. Isso. Tem todas as informações lá. Temos também a página no Facebook, Projeto Semeadores. E lá você pode encontrar o que a gente está fazendo, de que forma eu posso contribuir, como que eu posso fazer para participar das ações. Então hoje nós temos um calendário de ações, então 2 vezes por mês nós vamos estar em algum lugar. Alguma parte dos semeadores está em algum canto de São Paulo fazendo numa ação para evangelizar. Hoje vocês estão somente em São Paulo, por enquanto? Por enquanto só em São Paulo. Mas existe agora, porque você está falando em rede, vamos dizer, em rede mundial, né? Porque pela TV e pela internet você está falando agora em rede mundial. Pode abrir-se, então, a possibilidade desse projeto Semeadores semear em outros lugares. Com certeza. Então fica aí também o convite para você que se interessou, né, de for lá. Vai lá na página, vai no Facebook, Projeto Semeadores. Isso. Facebook, Projeto Semeadores. E no Instagram, Projeto SMDR. Isso. SMDR. Mas se a pessoa não tem redes sociais, ela pode ligar para onde? Temos 2 contatos, e aí eu não tenho os contatos agora, mas se ela entrar em uma das páginas, de repente, através de uma outra pessoa, os números estão lá. Estão lá. Okay. Estão disponíveis lá para a pessoa entrar. A nossa direção ela vai correr atrás agora, ela vai colocar o número aqui embaixo, né, de telefone, de tudo. Então, e o Rodolfo não tem, mas a minha direção ela já conseguiu, viu, Dani? Você já conseguiu, o telefone já vai estar aqui embaixo, né? Ela está dizendo, a Dani maravilhosa, gente. Eu não tenho a melhor diretora do que a Daniele. Obrigado, né? Então ela já Dani. está colocando aqui o telefone para você entrar em contato. Mas Rodolfo, veio aí essa, vamos dizer assim, essa revolução na sua vida, você participa deste encontro, acontece o encontro pessoal com Jesus, você vivendo, né, vou dizer, um cego guiando outros cegos, mas Deus fez ali a obra, abriu-se para você tudo isso, mas você disse lá no comecinho do programa que você tinha uma referência, seu pai, e que mesmo diante de tudo que você vive, da sua fidelidade, da fidelidade dele, aconteceu algumas coisas. Aconteceu também alguma coisa com ele. Sim. Desde o início, eu já partilhei isso com algumas pessoas. Eu falava que Deus brincava comigo no corredor. Toda vez que eu chegava da escola, ele brincava de carrinho comigo no corredor, fazia um relógio de caneta no meu pulso e ficava me acompanhando e me observando. Eu via nessa figura meu pai. Então, desde o início, ele vinha me acompanhando, observando. Uma pessoa que sempre brincava, uma pessoa que sempre estava presente, acompanhou toda essa loucura que nós vivemos. E no ano passado, ele começou a ter algumas dores musculares, principalmente nas juntas, né, joelhos e cotovelo. E em junho do ano passado, eu fui com ele ao hospital para saber do que estava acontecendo. A princípio disseram que ele tinha algo que é muito conhecido, chamado gota, né, que é onde incha as juntas e tudo mais. Deram uma pequena medicação e mandou de volta para casa, né. Mas as dores foram se agravando, foi
partindo para o lado esquerdo do braço, para as pernas. E numa quinta-feira, nisso tudo eu já fazendo um paralelo, eu e Sofia já éramos noivos, ela já tinha aceitado todos os meus convites, Cracolândia, Fundação Casa, a gente já vivia Vocês já viveram todos esses. toda essa caminhada, e faltava apenas 2 meses para nos casar. Né? E aí meu pai começou a ficar bem ruim mesmo. E numa quinta-feira eu levei ele ao médico antes de levá-lo. Deus me deu essa possibilidade de um dia ver aquele cara que me esperava no corredor para jogar carrinho, para pintar o relógio no meu pulso, de eu ter a oportunidade de fazer algo por ele também. Então, pelas dores que ele estava sentindo, eu tive que ir lá, dar banho nele, fazer a barba, cuidar dele, do mesmo jeitinho que ele sempre cuidou de mim. Você. Só que ele fez isso a vida toda e eu tive a experiência de fazer naquela noite. E aí levei ele ao hospital. Naquela noite ele estava muito mal, fortes dores, estava tomando medicamento. Já era de madrugada, às 7 da manhã eu tinha uma reunião de trabalho. Na correria sempre para fazer as coisas para o casamento, pensando e tudo mais. Pagar tudo, enfim. E eu falei, pai, eu vou precisar ir para o meu trabalho. Mas a mãe vai te levar embora para casa, ela pega um táxi e te leva embora. Tá? E ele falou, tá bom, tudo bem, filho, vai com Deus. Então foi dia 8 de junho de 2018. Eu fui para o meu trabalho, peguei o carro, fui. Só que eu mal sabia até então que aquele dia foi o último dia que eu falei com ele. Foi as últimas palavras que ele me disse. Eu fui para o trabalho, minha mãe me ligou, falou que ele estava enrolando a língua, porque ele já tinha voltado para casa, né? Tinha acabado de tomar os medicamentos e estava um pouco ruim. Eu liguei então para a Sofia, pedi, Sofia, eu não vou conseguir chegar em casa a tempo. Eu estava, para quem mora em São Paulo, eu estava na Marginal Pinheiros, e até a Zona Leste é uma extensão, é muito demorado até chegar. E ela foi. Chamaram a ambulância e eu cheguei no hospital, consegui chegar no hospital. E aí, às 4 horas da tarde, chamaram eu, minha mãe e a Sofia e disseram pra gente que meu pai tinha acabado de ter um AVC. Quer dizer, ele tinha tido um AVC na noite, não aguentou, teve 3 paradas cardíacas e não resistiu, né? E é um fato muito curioso, meu pai era um cara que sempre tinha medo de agulha. E ele falava pra gente assim, não me deixa furar não, eu tenho muito medo de agulha. E eu acho que Deus foi tão misericordioso, porque não deu tempo de pôr nenhuma agulha nele. Foi algo até um pouco sereno, assim, a ida dele. E aí eu recebi essa notícia. Faltando 2 meses para o meu casamento, eu e minha esposa, a gente estava comprando um apartamento, a gente estava vivendo toda aquela situação de euforia também, né? O projeto Semeadores estava caminhando, estava tudo caminhando. E a minha maior referência Deus tinha levado. Minha maior referência aqui na Terra Deus tinha levado. E foi um choque muito grande para nossa família. Eu digo que foi impactante ouvir isso de um médico. E mais impactante foi levar essa notícia para o meu irmão. O meu irmão, assim, como eu, muito apegado ao meu pai, muito mesmo. E aí, seu irmão é mais novo. É mais novo. E aí eu precisava dizer para ele, porque ele trabalhava direto e ele não percebeu que naquela semana meu pai estava mal. Ele ficava com meu pai mais aos finais de semana. Então, para ele, eu só tinha ido um dia no hospital levar o pai porque ele não estava muito bem. E aí eu liguei para o meu irmão e falei, Raul, você está em casa? Ele falou, eu estou chegando. Eu passei no mercado, comprei açaí, comprei bolacha, porque o pai gosta. E na real meu pai nem gostava. Mas meu pai até comia para agradar meu irmão. Quem gostava mais é meu irmão.
E eu tô esperando o pai pra gente comer junto. Você vai vir também? Eu falei, eu vou. Mas a gente vai conversar. Então, aquele momento foi crucial, assim, né? Clamei ao Espírito Santo de Deus para que me desse sabedoria. Nessas horas você não tem muito o que fazer, você não tem um roteiro, palavras, não tem um roteiro receita, né? para você seguir e fazer. E aí eu abri o portão de casa, a vizinhança já estava meio desconfiada e meu irmão estava no sofá com todos os doces que ele tinha comprado. Eu falei para ele, ó, infelizmente o pai não resistiu. Então aquilo foi um soco no estômago, assim, né? Se eu posso dizer. Do meu irmão e da minha mãe, que a gente chorou muito ali, né? Meu irmão chorou tanto que ele coçava o olho e ficou 2 marcas, assim, vermelhas, assim. Parecia que ele tinha levado 2 socos. E ali eu vi toda aquela minha referência, aquela pessoa no qual me ajudou na caminhada, me ajudou com um grupo de oração, era o cara mais assíduo e frequentador de um grupo de oração que eu coordenei, me fez pregar a palavra para ele, só para ele, dentro de uma comunidade, que rezava o terço junto comigo, e de uma maneira assim, surpreendente Deus levou. Então, Você dizendo isso porque a gente está caminhando para o término do programa, mas dentro da realidade da vida são coisas que acontecem com quem segue e com quem não segue o Senhor. A diferença é justamente porque a serenidade de tratar com todas as coisas é só para aqueles que seguem o Senhor. justamente. Dentro de tudo que você viveu, e o seu pai principalmente como referência para você, eu tenho certeza que seu pai, sabendo de tudo que ele plantou no seu coração desde criança, sabendo também um pouquinho do que você viveu ali na sua adolescência, na sua juventude, e principalmente vendo a semente dele crescendo com o projeto Semeadores, eu tenho certeza que seu pai fez a Páscoa dele muito serenamente, muito tranquilo, com os filhos, com a família que ele deixou. Sim, Né? com toda certeza. Principalmente porque ele viu, ele chegou a ver. Né? Você disse que estava 2 meses para casar. Sim. Ele não viu o filho casado, ele não viu a netinha, que está ali no ventre ainda da mamãe, né? Mas ele viu o filho, os frutos que o filho fez acontecer. Nós temos que terminar o nosso programa, mas eu quero só dizer isso a você. Né? Em qualquer momento que você trouxer no seu coração, até assim, que eu sei, eu também, meu pai faleceu em 2015, muitas vezes pode bater no nosso coração de dizer, perdi tempo, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, podia ter feito... Não, estou dizendo para você como um filho também, que o pai faleceu há 4 anos. Meu pai viu o fruto do que ele plantou. Seu pai viu o fruto do que ele plantou. E nada é coincidência, tudo é providência, como o nosso fundador, Padre Jonas diz, Monsenhor Jonas diz. O projeto tem o nome, Semeadores. Aquilo que você foi semeado pelo teu pai, semeie no coração de muitos outros. E que esse projeto cresça ainda mais, e vamos dizer assim, vamos acreditar assim, com a intercessão lá de cima. Amém. Do seu pai. Sempre. O que você tem semeado na sua vida? O que você tem semeado? As profecias da sua vida que ainda não se cumpriram, espere, elas vão se cumprir.
mas as profecias na sua vida que se cumpriram. São fontes de semear em outras pessoas a palavra de Deus, a bondade de Deus. Este e todos os outros programas você pode acompanhar no Canção Nova Play, o canal da Canção Nova no YouTube. Rodolfo, poderíamos ficar aqui muito tempo. Sim, mas com certeza. O tempo se esgotou. Que Deus te abençoe. Amém. Leve meu abraço à sua mãe, ao seu irmão, Pode né? deixar. E a Sofia que está ali, e a Liv, que daqui a pouco Vai estará chegar. aqui também no meio de nós. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Pela oportunidade. Deus te abençoe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.